Hoje eu vou conversar sobre um assunto da cirurgia plástica, gente, que envolve muitas pessoas e que é uma cirurgia realmente fundamental para se ter um resultado, né, na pós-cirurgia bariátrica. O Dr. Mário Rocha já está aqui comigo, né, e é claro que é uma cirurgia que muita gente acaba passando pelo processo exatamente porque fez a cirurgia bariátrica e depois tem que resolver, né? Tudo bem, doutor Mário? Tudo bem. Doutor, é uma cirurgia considerada diferente por ser uma consequência de uma outra cirurgia, de um outro processo ou não? Na verdade, não é a cirurgia que é tão diferente, né? O paciente, ele é um paciente diferente, né? Então, ele é um paciente que precisa de cuidados diferenciados, digamos assim, de cuidados especiais para que essa cirurgia tenha um bom resultado, né? Quando você fala em cuidados diferentes, doutor, o que seriam esses cuidados diferentes? Mais com emocional ou mais fisicamente mesmo falando? Na verdade, eu estou falando em relação à cirurgia, né? A cicatrização do paciente que fez uma redução de estômago, ela é diferente. Ah, tá. Então, quando você fala, porque ele vem todo num processo Sim, de emagrecimento. com certeza. Ele acaba perdendo ou deixando de produzir alguma coisa que dificulta essa cicatrização? Na verdade, assim, o processo de emagrecimento, ele acaba resultando em algumas perdas nutricionais, né? Então, isso já é um paciente que nós consideramos, assim, discretamente desnutrido, mas ele tem um certo grau porque ele tem dificuldade de absorção de algumas vitaminas. Por mais que faça a reposição, um pouquinho tem de dificuldade. A outra situação, ela é uma pele que ela sofreu um estresse muito grande, né? Então, era uma pele que estava muito esticada e, de repente, ela, de uma vez, diminuiu, né? Então, ela é uma pele que ela tem várias alterações que não são tão comuns em pacientes que não tiveram redução de estômago. Por exemplo, se você vai dar um ponto, o ponto ele é diferente, né? Você tem que puxar essa pele de uma forma diferente, você tem que fazer a cirurgia de uma forma diferente. Por isso que tem esse prazo, tem um prazo pós-operatório, pós-cirurgia bariátrica, também para se fazer a cirurgia plástica, esse processo, esse estresse da pele também influenciam, precisam desse tempo para essa recuperação? Ou esse prazo que normalmente os profissionais, né, que fazem a cirurgia bariátrica pedem para que o paciente realmente aguarde 1 ano, 2 anos, sei lá, um tempo para isso? Eu costumo dizer que o prazo, a gente não gosta de colocar 1 ano, 2 anos, eu gosto de colocar da seguinte forma: 6 meses após você ter terminado o seu emagrecimento. Então, você estabilizou o seu peso mais 6 meses, né? Isso pode ser 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos. Isso é variável de pessoa para pessoa. As pessoas são variáveis, né? A partir desse momento, o paciente pode fazer a plástica. Por que não antes? Você vai fazer uma plástica para ficar bonito, para ficar bem consigo mesmo. Aí você opera, continua emagrecendo, tirou a sobra de pele, fica com sobra de pele. Volta a ter sobra de pele. Então perde um pouco do resultado. Então o ideal é que pelo menos 6 meses, quando estabiliza realmente, continua emagrecendo 5, 6 quilos por mês, não é hora de fazer. Ainda não. Pensando num bom resultado, não. O ideal é que ocorra essa estabilização, porque você mantém aquele peso e, lembrando, a cirurgia plástica ela é sempre feita para aquele peso. Né? Se você perder ou ganhar peso depois, pode alterar o resultado. Tá aí. Doutor, quais as partes do corpo que normalmente as pessoas tendem a necessitar realmente da cirurgia plástica pós uma cirurgia bariátrica? Normalmente segue-se uma certa sequência, né? O que determina a sequência? O que te incomoda. Então, se te incomoda mais uma área, é o que você vai fazer. Normalmente o que mais incomoda é o abdômen. Então, começa-se a cirurgia pelo abdômen. Dependendo do caso, você pode fazer junto a plástica das mamas. Isso tem que ser avaliado. E por último, você tende a fazer as plásticas nos membros, né? Tanto os braços quanto as coxas, que faz bastante também. Mas depende. Eu recentemente fiz uma plástica numa paciente que fez redução de estômago, comecei pela face. Era isso que eu ia perguntar, porque o rosto também muda muito na pessoa. Essa parte de pescoço e tal, essa região que normalmente também precisa passar pela cirurgia plástica? Ou também depende, claro, de caso para caso? Depende de caso para caso. Igual essa paciente, ela falou, o que me incomoda mais é o rosto. Ela quer fazer as demais cirurgias, mas o que me incomoda mais é meu rosto, tá todo mundo vendo. Né? Então, foi um caso dela. É por isso que eu falo, não existe uma regra. Normalmente, as pacientes vêm e fala, olha, me incomoda mais o abdômen. Mas pode ser, você começa pelo que incomoda mais. Doutor, nós tivemos
uma telespectadora que nos procurou porque ela fez cirurgia bariátrica. E no caso dela, especificamente, até a gente tem algumas imagens aqui que ela fez questão, inclusive, também de não ceder. É assim, o problema dela é realmente essa parte dos membros, que você acabou de falar, que normalmente as pessoas preferem deixar por último, mas é o problema que mais tem incomodado ela. Como que funciona? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho o braço muito gordo. Eu até brinco, eu sou uma das pessoas que fala assim, eu tenho o braço de italiana, né? Que, por ser realmente o sangue de italiano, eu acho que eu sou muito grande. No caso dela, ela ficou realmente com excesso de pele no braço, nas coxas, na parte interna das coxas. Quer dizer, o processo para a cirurgia nessa área, ele é mais complicado, ele é simples, entre aspas, mas são partes que ficam extremamente à mostra, né? Sim. Como que faz isso para ficar visivelmente assim bonito, não ficar com cicatriz grande? Como que funciona hoje? Na verdade, assim, essas áreas elas não são mais complicadas, né? A única situação que às vezes as pessoas têm um pouquinho mais de medo porque são áreas mais expostas. Mas a gente faz plástica no rosto, não tem nenhuma área mais exposta do que o rosto, né? O segredo é você tentar esconder a cicatriz. Então, existem alguns truques para você esconder a cicatriz. Por exemplo, nos braços, você tem essa região aqui. Deixa eu segurar seu medial, microfone. Né? Que é uma região que normalmente não aparece essa região, porque a pessoa está assim. Se eu fizer um corte aqui, sempre vai estar aparecendo. Então, você faz nessa região. Tende a ficar escondido. Quando a pessoa está com o braço fechado, não aparece, né? É bem tranquilo. Na coxa, você faz o corte na região medial das coxas, né? No meio delas, né? Essas são as partes que normalmente você faz. Você pode combinar um corte na virilha, né? Para quê? Para suspender, não somente para afinar, mas para suspender toda a coxa. Então você pode combinar com esse corte na virilha. E normalmente você combina com lipoaspiração. Né? Primeiro você faz uma lipoaspiração e depois faz o corte para retirar as peles. Quer dizer, sem corte não tem como resolver. Vai ficar com uma cicatriz por mais de corte no braço e na coxa. Não tem como. Depende. Né? A gente está falando... Normalmente, os pacientes que fazem redução de estômago, eles têm muita sobra de pele. Até a gente está vendo as imagens dessa paciente em específico. Sim. E normalmente os pacientes que fazem a redução de estômago, eles vão ter muita sobra de pele. E o corte, ele é proporcional ao quanto de pele você precisa retirar. Se é pouquinha pele, se você emagreceu e ficou com pouca sobra de pele, o corte é pequeno. Se tem que tirar mais pele, o corte vai ser um pouquinho maior. Quer dizer, vai depender de caso para caso, mas sempre tomando cuidado de ficar a menor cicatriz possível e mais escondido possível. Com certeza, essa é a principal preocupação, né? Você tem que ter cicatrizes pequenas e escondidas, porque a pessoa quer, embora ela queira ficar bem com a roupa, ela hoje também quer ficar bem sem a roupa. Com certeza. Né? Então essa é uma preocupação muito atual. Antigamente preocupava-se muito em fica bonito de roupa, né? Hoje a gente tem essa preocupação também em esconder. E a gente que mora num clima como esse, calor, né? Principalmente as mulheres acabam usando uma roupa mais cavada e aí fica à mostra, ninguém quer, né? Com certeza. O que mudou também muito são as técnicas que se utilizavam, né? Então antigamente as cicatrizes eram muito ruins, né? As pessoas tinham cicatrizes largas, feias, né? Então tinham vergonha de mostrar. Hoje nós temos muitos recursos para não ter mais esse tipo de problema com a cicatriz, né? Os fios que nós utilizamos são fios melhores, você pode utilizar cola cirúrgica, você usa modeladores apropriados, faz os tratamentos estéticos como drenagem e os demais depois, então tem muito tratamento. Doutor, e se nós estamos falando de braço e coxa, gente, para quem fez cirurgia bariátrica? Agora, para outras pessoas que, eu reclamo, meu braço é muito gordo, é isso, não sei o quê, tem como só lipar? Sem tirar, sem cortar para fazer tirar esse excesso de pele ou não? Braço é um negócio complicado? Tem como fazer a lipoaspiração e não é complicado. O que você tem que avaliar é que muitas pacientes procuram e não necessariamente elas precisam do procedimento. Né? Tem isso, né? Então, às vezes, elas têm uma flacidez e não é a lipoaspiração que vai melhorar. E você tem que falar, olha, no teu caso, você tem que fazer um pouquinho de academia, né? Para melhorar essa flacidez. Porque não é o excesso de gordura. É a flacidez que vai ficando nessa região mesmo. Então a pessoa... Aí é a hora que você tem que ser assim...
ser amigo mesmo da sua paciente. De falar, não, peraí, você pode ter um resultado melhor com um tratamento não cirúrgico, por que eu vou te fazer uma cirurgia? A cirurgia, ela é bem indicada quando não tem outro tratamento que vai ter o mesmo efeito. Se tem um outro tratamento que vai te dar o mesmo efeito, então talvez a cirurgia não seja o melhor. Gente, hoje o nosso assunto era mais especificamente para realmente quem já fez ou quem vai fazer uma cirurgia bariátrica, porque a consequência realmente pele vai sobrar e tem pessoas que perdem 30, 40, 60, 70 quilos, automaticamente a pele, né, dificilmente ela vai voltar para um estado normal, como de alguém que nunca foi obeso. Então, tomara que a gente tenha respondido e tirado as dúvidas aí, né, da pessoa que estava querendo realmente saber sobre a cirurgia mais especificamente. E uma coisa que eu tenho que te perguntar, tempo de cirurgia e tempo de recuperação para pós-bariátrico também muda de um outro paciente ou não? Normalmente muda, né? Tendem a ser cirurgias maiores, com o tempo de recuperação um pouquinho mais prolongado. Né? Por que o tempo é mais prolongado? Primeiro porque a cirurgia é maior. Então, uma plástica de abdômen num paciente que teve grande redução de peso tende a ser maior do que numa paciente que perdeu peso só pela gestação. Né? Então, teve o bebê e emagreceu. A outra situação, a cicatrização do paciente que faz redução do estômago é um pouquinho mais lenta. Então, o ponto muda. Por exemplo, eu dou pontos que eles são pontos permanentes, que eles vão ficar ali, são pontos que ficam embaixo da pele e não na pele, para manter essa sustentação por meses, até anos, para evitar que tenha um resultado ruim. Por isso que os primeiros pacientes tiveram resultados ruins nas cicatrizes, não se sabia isso. Fazia-se a mesma técnica, o resultado não era o mesmo. E hoje já se sabe que tem que ser tratado de uma maneira diferenciada. Com certeza. Tá vendo, gente? A importância de você realmente conversar, né, buscar, para depois entrar para a cirurgia plástica. Doutor, obrigada pelo bate-papo. Eu acho que é isso mesmo, gente. Não está feliz? Começa por onde está te deixando mais, né? Está te desagradando mais. Se é o braço, se é a perna, se é o abdômen, o importante é você cuidar da saúde em primeiro lugar. E se você já tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, é porque realmente está preocupado com saúde também, né, doutor? Com certeza. E a beleza é uma consequência que é bem-vinda sempre. Com certeza, né? Hoje em Sinop, quase todo dia tem um paciente sendo submetido a uma cirurgia plástica, uma cirurgia bariátrica, né? Então são pacientes que realmente estão querendo uma melhora de vida.